Desde muito pequenos, a gente está acostumado a ouvir mitos de todos os tipos. Ou sua avó nunca te disse que tomar leite e comer manga pode te matar? No cinema, por exemplo, sempre vemos pessoas conseguindo abrir portas ou algemas usando um grampo de cabelo. Eu sou Ivan Lima e vou contar para vocês sobre os mitos em que muita gente acredita. Bom, que tal começarmos falando sobre a famosa lenda da manga com leite? Eu tenho certeza que você já deve ter escutado isso em alguma roda de amigos ou até de um familiar. Mas pode ficar tranquilo, que comer manga com leite não vai te matar. Muito pelo contrário, só te fará bem. Para entender de onde esse mito surgiu, a gente precisa voltar lá para o Brasil colonial, quando ainda existiam escravos. Nessa época, o leite era um alimento extremamente caro e era consumido exclusivamente pelos patrões, ou melhor, pelos senhores do engenho. Porém, alguns escravos ousavam consumir o leite, e para seus patrões isso era um absurdo. Para tentar frear o consumo de leite dos escravos, os brancos criaram um mito de que leite com manga fazia mal, podendo até matar. Nesse tempo, a manga era um alimento muito consumido pelos escravos, principalmente pelo fato de que era uma fruta abundante na maioria das propriedades rurais. O mito se perpetuou por várias gerações. Passei a minha infância inteira ouvindo isso. Tanto que até hoje a gente encontra pessoas que acreditam nessa lenda. Mas a verdade é que manga e o leite fazem um bem danado para a nossa saúde. A manga é repleta de vitamina C, fósforo, ferro, cálcio, lipídios e proteínas. Já o leite é rico em proteína, cálcio, vitamina A e D, entre outras coisas. Então, se você não tiver problemas com leite, a combinação desses dois alimentos nunca vai te fazer mal, e muito menos te matar, eu te garanto. Sua avó também já te disse que conversar com as plantas as faz crescer mais rápido. Apesar de tantos anos estudando as plantas, ainda existem muitas questões para as quais os cientistas não conseguiram encontrar uma resposta plausível. A gente sabe que elas interagem com o ambiente e possuem táticas de defesa, reprodução e sobrevivência. Mas será que elas podem escutar? E se a resposta for sim, isso afeta o desenvolvimento das plantas? Bom, para muitos cientistas, isso não passa de um mito, pois nunca foi provado cientificamente que há uma relação entre o crescimento das plantas e bater um papo com elas. Porém, para muitas pessoas, isso funciona e as plantas são tratadas como se fossem animais de estimação. O problema é que alguns experimentos mostram exatamente o contrário do que os cientistas afirmam. Um deles foi feito por um homem chamado Chris Beardishaw, um britânico muito famoso por ser especialista em jardinagem. Em uma entrevista à BBC, ele disse que fez uma experiência com algumas plantas, colocando-as em ambientes com diferentes estilos de música. Segundo o especialista, o estilo de música que se saiu melhor foi o rock. Segundo ele, as plantas que ficaram escutando a banda Black Sabbath acabaram florescendo mais cedo, embora não tenham crescido como esperado. A música clássica também teve bons resultados, mas um pouco inferiores em comparação ao rock. Já as plantas que escutaram o cantor Cliff Richard, curiosamente, morreram. Já em outro experimento, realizado por pesquisadores sul-coreanos, eles colocaram as plantas ao som de música clássica, para saber se isso influenciava em seu crescimento. No experimento, uma plantação de arroz foi exposta à música clássica, enquanto o nível de atividade genética era vigiado pelos especialistas. A atividade genética ocorre quando o código de DNA dos genes recebe instruções para realizar processos biológicos, como o crescimento. Para a surpresa dos especialistas, o som provocou a reação em 2 genes,
que são conhecidos por apresentar resposta à presença da luz. Quando a experiência foi feita no escuro, os resultados foram os mesmos. Os especialistas não souberam explicar de fato por que as plantas reagiram às ondas sonoras, mas especulam que as atividades genéticas observadas podem ativar outros genes responsáveis pelo crescimento. Já pensou? Daqui a alguns anos, a humanidade usando música para reflorestar de forma mais rápida algumas partes do mundo? Se você é fã de cinema, com certeza já deve ter presenciado uma cena onde a pessoa usa um grampo de cabelo ou um clipe para tentar se livrar de algemas ou abrir a fechadura de uma porta. Isso seria apenas algo que acontece na ficção? Ou é possível na vida real? Por mais louco que possa parecer, isso não é um mito. Para ficar mais claro, é preciso entender como uma fechadura funciona. Quando você enfia a chave na fechadura, ela encaixa perfeitamente com os pinos, o que permite que você rotacione e abra a porta. Na maioria das fechaduras, existe cerca de 5 a 7 pinos, e metade deles já costumam ficar levantados. Para conseguir abrir sem a chave, você vai precisar de 2 grampos grandes de cabelo. Um dos grampos vai tentar levantar os pinos, enquanto o outro vai fazer a rotação para travá-lo. Os 2 movimentos devem ser feitos juntos, pois não adianta fazer uma coisa sem a outra. Comece a fazer isso com cada um dos pinos, e quando todos eles estiverem levantados, um dos grampos poderá ser rotacionado para finalmente destravar a porta. É claro que eu não vou conseguir demonstrar com clareza para vocês, mas o básico vocês já sabem. É sim possível abrir uma porta usando um grampo de cabelo. Das algemas, o processo é parecido, só que bem mais fácil. Diferente das chaves, as algemas têm apenas um dispositivo que as deixa travadas. Com um clipe, um grampo de cabelo ou qualquer objeto pontiagudo, é possível enfiar no lugar da chave e conseguir destravar o dispositivo. Então, não ache que essas coisas só acontecem na ficção, não, pois na vida real também é possível. Há também uma lenda que diz que quando o navio está afundando, o ideal é seguir para os botes salva-vidas e deixar a embarcação. Mas se o navio já começou a afundar e você não conseguiu um lugar nos botes, nade rápido para bem longe, pois assim você evitará de ser puxado junto com o navio para o fundo do mar. Mas afinal, essa história de que o navio puxa tudo à sua volta é verdade? Em um experimento feito pelo canal Discovery Channel, no programa Os Caçadores de Mitos, eles resolveram testar se uma pessoa realmente é sugada quando o navio afunda. Usando um pequeno barco, que depois foi retirado com a ajuda de um guincho, eles naufragaram a embarcação com 2 pessoas a bordo. O resultado? Nenhum dos 2 foi puxado para o fundo do mar. Mas isso não quer dizer que o Titanic, por exemplo, não teve um efeito diferente. O que acontece é que esse pequeno barco realmente não terá peso suficiente para puxar as coisas para baixo. Mas quando falamos de um enorme navio com mais de 50.000 toneladas, ele sugará tudo ao seu redor para o fundo do mar. Então, se trata de uma verdade e não de um mito. Vocês já ouviram falar por aí que uma cobra fica presa quando é deixada dentro de um círculo de sal? Na verdade, algumas pessoas que vivem na zona rural e as que gostam de acampar acreditam que colocar um círculo de sal em volta de onde eles estão, isso irá ajudar a deixar as cobras bem longe. Eu não sei quem inventou essa ideia, mas isso não passa de um grande mito. Existe um vídeo na internet onde algumas pessoas resolveram fazer o teste para verificar se isso é ou não verdade. E adivinhem, o sal não impediu que a cobra saísse do círculo. O mito diz que o sal queima a pele desses animais, mas isso não procede. Quem criou esse mito deve ter feito relação com o que acontece com os sapos, que quando são atingidos com o sal, perdem parte da sua umidade e da capacidade respiratória.
já que eles respiram através da pele. Então, caro amigo, esqueça esse fato de que o sal vai espantar as cobras. Isso não passa de uma grande balela. E para finalizar, um mito em que muita gente acredita é que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Será? O Cristo Redentor, por exemplo, é atingido por vários raios várias vezes por ano. O mesmo acontece com o Empire State Building, em Nova York, que recebe em torno de 25 descargas por ano. Na verdade, as características de um lugar favorecem a incidência de raios. Quanto mais quente for a região, mais chances ela tem de formar tempestades e raios. O Brasil é recordista em ocorrências de raios. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, são cerca de 50 milhões de raios por ano. Esses foram alguns mitos e verdades que as pessoas contam por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!